Caxias do Sul é uma cidade que foi colonizada por imigrantes italianos, mas tem como padroeira uma santa espanhola que foi escolhida em homenagem à imperatriz casada com Dom Pedro II. No programa Páginas de hoje, nós vamos estar falando sobre a história de Santa Teresa de Ávila e também da Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Você sabe que igreja é essa? A catedral. E tu sabe por que ela é a catedral? Porque está no centro? E conhece Santa Teresa? Já ouviu falar? Não. Nunca. Você conhece Santa Teresa? Santa Teresa, não. Santa Teresa, você conhece? Santa Teresa, sei que é a padroeira de Caxias, parece. Você sabe que igreja é essa aqui do ladinho? Sim, a catedral. E por que ela é a catedral, tu sabe? Porque é a principal? Sabe o nome dessa catedral? Santa Teresa. As razões são várias. Uma razão que é aduzida é porque a imperatriz do Brasil, a terceira, que era esposa de Dom Pedro II, mãe da princesa Isabel, a Redentora, ela se chamava Teresa Cristina. Teresa d'Ávila, que nasceu em Ávila, praticamente nós consideramos, além da grande doutora da igreja, uma mestra espiritual. Isto é, alguém que lendo seus textos nós podemos nos encontrar em pleno século XXI, naqueles escritos dela, inspirações. Essa imperatriz, como eu dizia, era a esposa de Dom Pedro II, mãe da princesa Isabel. Ela nascera na Itália, porque era filha daquele que era o rei das duas Sicílias. Ela nasceu em Nápoles. E depois, como faziam os entendimentos e namoros naquele tempo, que eram mais virtuais do que pessoais, ela foi escolhida e casou com Dom Pedro II. Então tem uma relação com a história também do país. Provavelmente a relação é com a história do nosso país. E a Santa Teresa? Santa Teresa de Ávila era quem? Santa Teresa foi uma monja espanhola do século XVI, uma mulher cheia de intuições, muito inteligente, com uma formação muito importante, uma intelectual, que num determinado momento de sua vida fez uma grande virada na sua forma de viver. Ela transformou o seu ser e transformou a vida das pessoas que estavam ao redor dela, buscando uma radicalidade no encontro com Deus. E ela nasceu na época da Renascença, onde havia... Por volta de 1500 e alguma coisa? 1500 e alguma coisa. Uhum. E ali era o ponto alto da Espanha. E ela era de uma família bastante burguesa, mas não extraordinariamente rica. E ela, quando era jovem, quando era menina, ela sempre foi muito generosa. E ela gostava muito da leitura, e da leitura da vida dos santos, especialmente aqueles santos que eram mais corajosos. Por exemplo, quando ela era uma menina, teve uma época que ela fugiu de casa porque ela queria ser mártir. Mas é evidente que aquilo durou pouco, mas a generosidade durou toda a vida. Santa Teresa, ela depois ela disse que era uma mulher muito bonita e ela caprichava e cuidava disso. E Santa Teresa, então, ela quis ser carmelita. Quando ela era jovem, ela entrou no Carmelo. A importância de Santa Teresa é total, porque foi ela que reformou o Carmelo, ou melhor, foi ela que deu o sentido, redescobriu o sentido mais profundo do Carmelo, de comunhão, de intimidade com Deus, quis voltar às fontes, porque Santa Teresa, quando ela fundou o Carmelo atual, ela já era carmelita, mas ela quis uma vida mais profunda de comunhão com Deus. Então ela fundou o Carmelo como ele é hoje. Então ela, na verdade, é fundadora, é mãe, assim, que deu uma espiritualidade nova, um sentido profundo. Ela deu, assim, todo o sentido, a espiritualidade hoje que nós temos como carmelitas é de Santa Teresa. Nós, felizmente, conhecemos a vida de Santa Teresa, não só pelos Carmelos que ela reformou, fundou e reformou, mas também ela escreveu
muito sobre a sua vida, sobre as fundações dos Carmelos que ela fez e sobre como foi a sua vida também interior e vida de oração. Por isso ela é, na igreja é raríssimo isso, declarada uma doutora da igreja, alguém que pode ensinar, que pode nos ensinar sempre. Nós temos aqui ainda um Carmelo aqui em Caxias, ele segue a linha de Santa Teresa. O Carmelo aqui em Caxias foi fundado em 1951, tem 61 anos. Hoje nós somos em 15 irmãs e inicialmente chegou aqui em Caxias um grupo de 9 irmãs vindas do Carmelo de São Leopoldo. Aí vieram de São Leopoldo 9 irmãs, depois foram entrando, e há uns 30 anos atrás fizeram uma fundação em São Leopoldo, saíram grupos, um grupo de irmãs, abriram mais um Carmelo, aí foram entrando novamente, temos irmãs ajudando em outros Carmelos, e atualmente somos em 15. E dizem também, Dom Paulo, que Santa Teresa era uma santa também, era uma mulher, né, uma pessoa muito alegre. Plenamente mulher. Ela era muito bonita, se vestia bem, caprichava, cantava e dançava também bastante. O fato de ser contemplativa não deixava dela ter um senso de humor muito grande. E quando as irmãs estavam um pouco cansadas ou meio tristes, ela mesma, como madre, pegava castanholas e pandeiros para cantar na hora do recreio, para que as pessoas pudessem ver a beleza da vida. Naquele tempo, na Espanha, havia um movimento um pouco parecido como é o movimento pentecostal hoje, em que as pessoas gostavam de ter sensibilidade religiosa, não só de amar a Deus trabalhando por Ele, não só acreditando nele, não só querendo conhecê-lo, mas quase sentindo a presença de Deus. Tem uma palavra de Santa Teresa que ainda hoje agrada muito. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Ela sempre foi nossa padroeira ou ela foi padroeira só depois que surgiu a catedral, que é a igreja que a gente tem ali na Praça virou catedral, Dom Paulo? Não, ela sempre foi nossa padroeira desde o começo, quando foi fundada a paróquia da catedral. Em 1875, quando os italianos chegaram aqui, nos primeiros meses eles quiseram criar um oratório para agregar a comunidade em torno da fé. Escolheram como padroeira daquela capelinha de Taquaras, imaginem, Santa Teresa, para homenagear a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que tinham doado as terras para os italianos aqui. Da capelinha eles construíram depois uma casa um pouco maior, depois eles alugaram uma casa, mas em 1895, quer dizer 20 anos depois, eles já começaram a construir a igreja. Então a gente já tem 112 anos da nossa igreja ali, né, da catedral. Tem. Ali então foi construída a igreja. Quando veio aqui o bispo, na primeira visita pastoral que ele fez, ele recomendou que eles cuidassem de construir uma igreja ampla e bonita. Claro, um novo templo, que é o atual. Depois foram feitas muitas reformas. Uma das reformas que foi feita foi a fachada da catedral. Também ela está num lugar elevado. Sim. E tinha uma escadaria. Eu tenho uma fotografia do casamento dos meus pais. Meu pai era político, era integralista. Então, o casamento dele, só que a gente, durante o tempo do falecido Getúlio, escondia aquelas fotografias no sótão. Depois a gente, quando o Getúlio caiu, como todos os ditadores, a gente tem aquela fotografia tão bonita. Então, mas todos estão vestidos de integralistas, com o braço levantado. Então tem uma escadaria. Depois foi feito um nivelamento. Então bem que ainda hoje tem a escadaria lá. A igreja está lá em cima e a praça está lá embaixo. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos falando sobre a história da padroeira de Caxias do Sul, Santa Teresa.
ela era a sede da paróquia. E a sede tinha 40 capelas. Muitas a maioria eram capelas rurais, mas tinha muitas capelas. Com o tempo, Santa Teresa ficou sendo central e só depois de muito tempo foram criadas as primeiras paróquias. As duas primeiras paróquias estão agora de aniversário. É Nossa Senhora de Lourdes e também São Peregrino, que está de aniversário de fundação. Claro, desde o começo, já que estou falando de construção, se pensou e se discutiu muito sobre o campanário. Sim. Já tem quase 100 anos que estão desejando esse campanário, que nunca saía. Eu não sei, mas eu autorizei que construísse esse campanário, porque tinha a planta já estava assinada, fazia muito tempo, acho que é 1918, e nunca fizeram. Agora fizeram um campanário bonito, não tão alto como tinham planejado, mas do mesmo estilo. Ele foi feito quando? Em 2007? É, 2007. Só agora. Dom Paulo, e como é que funciona? O senhor estava falando aí de... Aliás, antes dessa pergunta, a igreja, a nossa catedral, também, eu estava lendo, ela foi feita lembrando uma basílica, né? Sim. Ela foi inspirada na Basílica de Santo Antônio de Bolonha. Numa das viagens que fiz à Itália, me dediquei a procurar essa igreja, não foi muito fácil, mas temos as fotos, realmente é uma releitura muito próxima da Basílica de Santo Antônio de Bolonha, na Emília-Romanha italiana. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a diferença, assim, o senhor falou de capela, paróquia, falamos da igreja, catedral, basílica, qual é a diferença entre elas? A paróquia é uma sede, normalmente ela é uma rede de comunidades. Na paróquia, realmente mora o padre e ele tem uma organização, uma certa independência. As capelas são núcleos menores, que não têm toda a organização, mas são muito beneméritos na nossa região. A nossa região foi uma das primeiras que criou tantas capelas, porque na Itália, de onde vieram os imigrantes, em todo canto tinha paróquia, porque eram antigas. Quando vieram aqui, que não tinha paróquias e padres para todo mundo, foram feitas as capelas. Então foi uma iniciativa dos imigrantes. Cada diocese tem uma catedral, é a igreja central. Bom, quando uma região é declarada diocese, então se escolhe uma igreja, em geral a igreja mais antiga, a igreja mãe de todas as outras que depois foram surgindo, porque na medida que os migrantes iam ocupando essas terras, iam fazendo várias capelas, várias igrejas menores. A primeira é chamada de matriz. É chamada também de catedral, porque aí mora o bispo. O bispo tem uma cátedra, é uma cadeira ensinada que o bispo está ensinando. Porque vem da palavra grega, cátedra. Cátedra, porque era a cadeira onde sentava o bispo, é histórico, para ensinar o Evangelho e as catequeses. E basílica? Basílica é um estilo. O estilo, as basílicas já existiam no Império Romano. E o que era? Um grande salão onde funcionava o direito, e onde funcionava o direito, o fórum, e onde na Basílica também se reuniam para outras reuniões. Vem da palavra basileus, que significa rei. Então a Basílica são as maiores. E depois ficou um título dado a igrejas que têm uma história mais antiga, ou também que são bonitas, e elas são raras. Tem várias basílicas
também em Roma. Aqui em Caxias, quem desejava que a sua igreja fosse dedicada, chamada Basílica, foi o Padre Giordani. E quais são os santos que a gente tem ali dentro da catedral? A Catedral de Caxias é muito interessante, porque a padroeira é uma espanhola, escolhida por imigrantes italianos, mas os outros santos nos altares da catedral, eles são praticamente santos italianos. Eu começaria recordando o Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Santo Anselmo de Gênova, Nossa Senhora de Pompeia, do sul da Itália. Junto está São Domingos Gusmão, esse não é italiano, e Mas Catarina de Siena. Temos a imagem que muitas pessoas até os turistas geralmente nos perguntam, a Maria Bambina, que é uma imagem de um bebê, uma menina, um bebê embaixo do altar de Nossa Senhora de Pompeia, que é Nossa Senhora Menina, é o nascimento de Maria. Além disso, temos também Santa Inês, que tem uma igreja dedicada a ela em Roma. De tal forma que e além de todos os vitrais, que vários vitrais retratam santos italianos. Quer dizer que nós temos uma herança dos imigrantes, de uma religiosidade muito forte. Depois, mais tarde, foi feito 3 túmulos. O túmulo onde foi... Não, anteriormente, debaixo do crucifixo grande, está enterrado Dom José Barea, que foi o primeiro bispo de Caxias. Da Imaculada Conceição, em vez está lá o túmulo de Dom Benedito, de Dom Cândido, e tem um vazio. Não sei se era para mim ou não. Em todos os casos, eu pedi no meu testamento, eu pedi que eu preferiria ser enterrado lá no Pequeno Paraíso. Pequeno Paraíso é uma capela maravilhosa que tem lá em Galópolis, um lugar onde eu vou tantas vezes. E lá eu gostaria, mas eu disse, quem for encarregado de me enterrar tem liberdade, eu não quero chatear depois de morto. Essa iconografia revela não só um período histórico importante, porque a catedral não é um museu, a catedral é um lugar de culto. Qual é a diferença disso? Quem vem aqui, se não tivesse fé, ou se não tem fé, pode olhar para aquela realidade e dizer, interessante, os santos escolhidos. Eu posso olhar a catedral num lado só artístico ou só histórico. Mas quem tem fé diz assim, a mensagem que recebemos dos antepassados continua atual. Eu fui batizado na catedral. Lá no fundo da catedral, porque existia só uma paróquia na cidade de Caxias. E eu nasci na paróquia da catedral, embora eu tenha nascido lá perto do Miquelão, em Lourdes. Então, não sei se isso interessa muito, claro. Eu fui batizado ali na catedral, e crismado também na catedral. Então, estou ligado à catedral. E quem me batizou foi o Padre Valeta. E depois disso, quando eu fiquei bispo, eu morei sempre ali no lado da catedral, que era primeiro a residência dos padres, depois a residência do bispo. E ali eu me acostumei tanto a rezar muitas vezes a missa na catedral. O senhor foi um bispo bastante jovem quando foi nomeado, né? Quando eu fui nomeado, eu era o bispo mais novo do Brasil. Eu completei 37 anos como bispo. E a minha primeira nomeação foi para Cruz Alta. Eu fui primeiro bispo de Cruz Alta. E para mim foi um sacrifício grande, naquele momento, deixar aquela diocese e vir para cá. Bondade, beleza e verdade, certamente a alegria faz parte. Santos como Francisco de Assis exaltava a perfeita alegria. Só que a perfeita alegria não é euforia. É um estado de serenidade, de paz, também no meio das adversidades. O meu nome é Irmã Teresa de Jesus. Este é o meu nome religioso, porque quando eu entrei no Carmelo, era o 4º centenário de Santa Teresa. E a madre atual, ela desejou que eu tomasse o nome dela. Então, ela me deu o nome de Santa Teresa. E desde lá que eu consegui, assim, eu digo, ter um amor especial por ela, pela espiritualidade dela, pela vida de oração, que ela nos leva realmente pela oração a um encontro com Deus muito profundo dentro de nós mesmos.